Olha, você vê aí: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro selado por dentro e por de todo selado com quantos selos? Continua comigo aí. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tem sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda... Eu estou com umas vistas ruins aqui, mas eu gostaria que você lesse na tua casa, e eu gostaria que você orasse a Deus comigo agora, falasse assim: Senhor Deus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos. Fala comigo, Senhor, norteia a minha alma, direciona o meu espírito, quebranta-me nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu gostaria de falar com você sobre este livro selado por dentro e por fora. E preste atenção, todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que você abrir o livro de Apocalipse, todas as vezes que você abrir o livro de Apocalipse, tenha em mente o seguinte: esse livro foi escrito dentro de um contexto histórico, sociológico, de perseguição, profunda perseguição sobre o povo de Deus. O povo de Deus aqui estava sendo perseguido. Alguns articulam que ele começou a ser escrito no ano mais ou menos 70 depois de Cristo, terminando no ano 90 depois de Cristo, com Domiciano. Os irmãos sabem, na perspectiva histórica, que Roma foi uma nação poderosa, que se dividiu em 10 cabeças e dominou esse contexto aqui que foi escrito o livro de Apocalipse. Todo César, todo imperador que subiu no trono de Roma foram homens que se declaravam como divindade, mas eram homens profundamente malignos, dominado pela entidade aí, o inimigo das nossas almas. Então, todas as vezes que você abrir, tenha em mente: o livro de Apocalipse foi um livro escrito por João, o apóstolo do amor, debaixo de perseguição, profundas perseguições. Havia lá as arenas onde eles pegavam e soltavam os crentes, e pegavam aqueles touros bravos, e eles chifravam, matavam aqueles crentes, ou então eles deixavam aqueles leões ferozes durante semanas e semanas, famintos, e eles saíam. Depois que soltavam, eles ficavam naquelas grades presos, e quando soltavam naquela arena os cristãos, os crentes, e lá estavam naquela arena milhares e milhares de pessoas vendo aquele espetáculo, onde os crentes eram colocados ali para serem esfoliados, expoliados, e aí aqueles leões famintos, famigerados, iam atrás daqueles crentes, devoravam aqueles crentes vivos. Então tenha em mente isso, irmãos. Perseguição, os crentes, eles eram amarrados em caudas de animais selvagens e soltos no deserto, ou então soltos nas florestas, eram decapitados. Um daqueles César na época, aquele imperador com o coração totalmente dominado pelas trevas, colocou numa rua principal, a avenida de Roma, e colocou lá naqueles postes os crentes amarrados, e colocou pinche, óleo, e colocou fogo. Eles colocavam também, tinha lá aqueles objetos onde esquartejavam os crentes.
Uma das cenas que, durante o meu tempo de história, ou de crente, que mais marcou a minha vida, foi a história de uma menina de 17 anos, chamada Bladina, que viveu nesse contexto aqui, olha. E eles pegaram-na para que ela negasse a Jesus, e eles então iam soltá-la, e ela não negou, deixaram no relento, no frio, durante dias. E aquela menina nova de 17 anos não negava Jesus. Eles ficaram tão irados que eles pegaram Bladina, colocaram-na em cima de como se fosse uma chapa quente, avermelhada, e jogaram-na lá. E quando tiraram Bladina de lá, parte das suas coxas, das suas pernas, das suas nádegas, das suas costas ficaram impregnadas naquela chapa, rasgou aquela menina. Eles, insatisfeitos porque ela continuava confessando a Jesus, pegaram Bladina e traspassaram a espada. Então é um contexto, o livro de Apocalipse mostra um contexto de profunda perseguição contra a igreja. Irmão, depois você estuda sobre esse contexto aqui, como estes mártires, mulheres e homens, tombaram por amor ao Cristo da cruz, por amor a Jesus Cristo de Nazaré, que nessa noite foi cantado aqui, olha, sobre o Cordeiro vencedor, o Imaculado de Deus, que veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está aqui e é digno de adoração. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, para despertar a igreja. Nós temos ouvido, e essa semana alguém me perguntou pelo WhatsApp se eu creio que vai haver uma grande tribulação sobre a igreja e se nós iremos passar por ela. Eu falei, claro, que privilégio nós teríamos de não passar. Que heresia é essa desse bando de gente aí neopentecostal, esse bando de gente dispensacionalista, que acha que Jesus vai voltar, arrebatar a igreja, colocar aí os crentes lá no lugar especial, aí ficam os crentes aqui, aqueles que não forem fiéis aqui na terra, o Espírito Santo vai sair da terra, e aí perseguição contra esses crentes. Irmãos, nós já estamos vivendo uma grande tribulação, sabia? Dr. Francis Schaeffer, há mais de 30 anos, sem saber, ele estava profetizando uma coisa. Ele dizia que a maior perseguição contra a igreja vai ser na área moral. Vai ser você ter de aceitar e engolir 2 homens casando e criando a criança. É você aceitar e engolir 2 mulheres casadas. Casar tudo bem, o problema delas, mas aceitar e não poder falar contra. E se você falar contra como pastor, você vai preso. Está disposto a ser preso, meu irmão? Ah, não é. Eu falei, mas não falei assim não. Perseguição. Você que é jovem, que está aqui nessa noite, o liberalismo que está acontecendo no mundo todo, eu estou fazendo uma paralela aqui entre a perseguição na época, uma tribulação que viveu o povo de Deus, foi tão grande, os crentes foram mortos, decapitados, sempre teve perseguição contra a igreja. O que dizer da Santa Inquisição, que de santa não teve nada, que matou mais pessoas do que todas as guerras antigas. Entre crentes mataram maçons e outros mais. Entendeu? Então eu estou fazendo um paralelo, porque nós estamos já na entrada, passando por tribulação, e você não percebeu ainda, e está já dentro do tacho. Quando você ouve aí dizendo o seguinte, que nada, pastores pregando, afinal de contas, sexo é uma necessidade do ser humano. O que é que tem a nossa moçada a fazer sexo? Ora, pastor Eugênio, você está vivendo o quê? Você é retrógrado demais, você perdeu sua oportunidade na época com Giselda, você devia ter feito antes. Ora, é necessidade, e na verdade né? Sexo não é necessidade? É ou não é necessidade? Gente, é ou não é? É, ué. Mas nem toda necessidade, crente, você vai poder realizar? Sim ou não? Aí as argumentações minhas são interessantes. Eu perguntei para um cara assim, tá bom, você acha que a crentalhada jovem está gostando, começa a namorar, pode fazer sexo à vontade, mas e cadê Paulo em Tessalonicenses, que fala para não viver na fornicação? E a palavra fornicar, porneia, é sexo antes do casamento. Então, sem você saber, você que está aí, permita-me ser rasgado aqui, até chulo, que está transando, que está dentro da igreja.
porque você pegou a ideia do liberalismo. Você está dentro do tacho sem saber, vivendo a perseguição, vivendo aí a tribulação sem saber, porque vocês pensam, meus irmãos, que é a perseguição que vai vir contra a igreja, e que já vai ser igual antigamente, que matava crente. Eles descobriram que matar crente não compensava. Ninguém aguenta esse povo não, a gente mata, arranca a cabeça de 2, nasce 400. Nós temos como pegar, não pegar eles na área moral, não pegar eles na necessidade básica deles. Então, sem saber, jovem, você que é povo de Deus, sem saber, você já está no tacho quente, vivendo a tribulação. Não fica pensando que a grande tribulação, perseguição contra a igreja, vai ser tiro de canhão, sabe? Vai ser tiro de pistola, vai ser espada, igual antigamente, colocado em fogueira quente. Você já está vivendo uma fogueira sem saber. Ah, pastor, minhas carências. Eu falei com o cara o seguinte: se você quiser desfrutar de suas carências, problema é seu, mas não vem para cá justificar sexo antes do casamento nas suas lascívias e carências, não. Se Giselda ficar impossibilitada de me satisfazer sexualmente por 3 anos, 5 anos, até que ela morra, sei lá, eu vou agora arrumar outra mulher, porque eu sou carente. Eu tô carente, não tô legal, me arruma as duas aí. Então, todas as vezes que você lê o Apocalipse, povo de Deus, entenda que está debaixo de um contexto de perseguição. O livro de Apocalipse, então, é um livro que foi escrito com um propósito de trazer consolo ao coração da igreja, ao povo de Deus. E eu estou pregando isso nessa noite, meu irmão, para que essa palavra aqui sobre esse livro, selado por dentro e por fora, quando nós estivermos conversando aqui, que você saia daqui edificado, consolado, entendendo que aqueles crentes, por mais que foram perseguidos, injuriados, foram mortos, mas eles foram vencedores. E nós estamos a nos rodear de uma grande nuvem de testemunha. E a grande nuvem de testemunha aqui, na verdade, dentro do contexto do texto de Hebreus 11, exatamente, aqueles que tombaram pela fé eles foram devorados por leões, pela fé eles foram decapitados, pela fé eles foram queimados, pela fé foram apedrejados, pela fé perderam seus filhos, pela fé eles tombaram, eles morreram pela fé, e eles fazem parte de uma galeria, as testemunhas, para dizer para você, meu irmão, que está passando lutas, minha irmã, para você, querido, que está passando dificuldade, continue firme, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele venceu, Ele te renova, Ele te anima, e Ele me manda dizer para você nessa noite, baseado aqui em Apocalipse, que você é um vencedor, apesar de toda a dificuldade que você vive. Esse é o segundo aspecto do livro Apocalipse. O livro de Apocalipse, na verdade, está mostrando, e é uma palavra de consolo para a igreja. E eu me sinto consolado nesses dias difíceis, nesses dias de crise. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está esperando em quem? Em Temer? Dá até temor da gente. Está esperando em quem? No juiz Moro? Ou inocência? Espere no vencedor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Todas as vezes, em terceiro lugar, que abrimos o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse mostra a história do Cordeiro vencedor, que venceu, saiu para vencer e venceu. Glória a Deus, irmãos. É a história do Cordeiro vencedor, Jesus Cristo. Todas as vezes que abrimos o livro de Apocalipse, entendamos que Ele venceu. Ele venceu o pecado, Ele venceu as trevas, Ele venceu o diabo, Ele venceu toda a perseguição, Ele venceu a morte, ressurgiu e nos fala e nos manda seguir em frente, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. João foi colocado, o apóstolo do amor, hein? João foi colocado, segundo a história, num tacho grande, efervescente, de um óleo lá, e depois foi jogado lá na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, exilado, ele teve uma visão das coisas que aconteceram,
das coisas que estavam acontecendo e das coisas que aconteceriam e vão acontecer, minha gente. Entende? Ele teve essa visão. João, o apóstolo do amor, e é interessante que o único, segundo a história, o único que morreu de uma morte natural. Todos morreram de mortes trágicas. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Nós vimos a história de todos eles. Todos os apóstolos morreram, foram trucidados, morreram de uma maneira terrível, crucificados, trapassados de espada, decapitados. Só João, que foi exilado na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos ele teve a visão. E quando ele tem essa visão aqui, desde o capítulo 1 até o final do capítulo de Apocalipse 22, ele viu alguém assentado no trono. Está aí nessa Bíblia. Ele viu alguém assentado no trono, que é o Todo-Poderoso, é Deus. E ele tinha nas suas mãos um livro selado por dentro e por fora. Essa ideia de selos é verdade, a simbologia. Certamente os selos ficaram por fora para ele ver. Já era uma compreensão na época, na literatura, como eram feitos os selos, como que eram fechados os livros e outros mais, na perspectiva histórica lá. João, quando viu aquele livro fechado, selado por dentro e por fora, nas mãos de Deus. E é interessante que um ancião gritou: quem é digno de tomar o livro com os seus selos e abri-lo? E João diz naquela visão: ninguém foi achado o quê? Digno, ninguém. E aí, quando ele viu que ninguém fora achado digno de tomar aquele livro das mãos daquele que estava sentado no trono e desatar os selos, quando ele ouviu o ancião fazendo aquela pergunta, ele diz aí: eu chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de desatar os selos. Até que apareceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Jesus Cristo, que veio lá da tribo de Judá. Lembra da tribo de Judá? Dos filhos de Jacó? Judá. Jesus veio da tribo de Judá, raiz de Davi. E naquele momento João foi consolado. E porque talvez você está aqui nessa noite e só você e Deus sabe a angústia que você está vivendo diante de algum problema. E talvez é você, mãe, que fala assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu já fiz de tudo por esse menino, eu já tenho feito de tudo, pastor Eugênio, pelo meu casamento, eu já tenho feito de tudo pela minha filha, eu tenho feito de tudo, e você tem chorado, você tem lamentado, e quem sabe você tem tomado medicamentos, você está tomando Rivotril, porque o desespero da tua alma é tão grande. Mas a minha palavra nessa noite, não minha, mas a palavra de Deus no teu coração, é para que você não chores, porque nós temos um Cristo vencedor, nós temos um Deus poderoso. E foi isso que aconteceu com João. Ele viu que nada poderia. E meus irmãos, escuta aqui, tem momentos na nossa caminhada que não tem político, que não tem prefeito, não tem deputado, não tem senador, não tem nem o presidente. Piorou o presidente. Mas somente aquele que João viu, Jesus, que pôde pegar das mãos daquele que estava sentado o livro e tomou da mão de Deus, mostrando que Jesus, Deus só confiou a Ele todas as coisas, irmãos. Deus confiou a Jesus os desígnios dele que estavam registrados naquele livro. Quando certamente João olhou pela história no passado, viu que Adão pecou, Deus só fez um pacto com o homem. A gente estuda alguns pactos aí, né? 6, 7 pactos, mas Deus não fez pactos com o homem, Deus fez um pacto com o homem, lá no Éden. Na teologia fala pacto de obras. Aí o pacto noético, né? Adão pecou, errou, depois vem Noé, depois vem Abraão, depois vem Moisés, depois vem Davi, todos aqueles
que Deus renovou com eles os pactos, erraram, pecaram, fragilizaram, mas somente um, Jesus, foi perfeito e cumpriu os desígnios de Deus, e só Ele pode cumprir os desígnios de Deus. Você pode dar glória, meu irmão? É esse Deus, é esse Cristo vencedor. E quando Ele tomou das mãos daquele que estava sentado no trono o livro, é preciso você entender isso. Jesus é Deus, irmãos. O governo está sobre os ombros dele. Jesus é Deus. O governo está sobre eles. E este livro que ele abre, selado por dentro e por fora, sabe que livro é esse? É o livro da história da humanidade. Só ele pode guinar a história a um final pleno. No Egito, mesmo antes do Egito, lá na antiga Babilônia, na Caldeia, nenhum imperador, nenhum rei, ninguém conseguiu conduzir a história da maneira como Deus programou, somente Jesus Cristo. Está entendendo? Então, esse livro selado por dentro e por fora, esse é o livro da história, meu irmão. Você sabia? Eu acho que vai ter segundo turno aqui em Montes Claros, eu acho. Você sabia, Fagner, que Jesus já sabe quem vai ser o prefeito de Montes Claros? Ele sabe. Ele tem o controle da história. Nada acontece sem Deus estar no controle. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Nada acontece. O teísmo fala que Deus soltou o mundo aí, acontece aí de qualquer jeito. Não. Deus continua controlando todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Esse é o livro da história. Se Deus, irmão, presta atenção, se Jesus, ele tem a história da humanidade em suas mãos, ele tem, e ele tem de tal forma que quando o povo de Deus ficou preso na Babilônia, ficou escravo na Babilônia por 70 anos, olha para você ver, lá está registrado em Isaías 45, quando Deus fala assim: Ciro, o meu o quê? O meu ungido. É ele que unge reis, é ele que unge vereadores, prefeitos, delegados, promotores, juízes. Se é ele que unge, e se é ele que deu história de Montes Claros, do Brasil, do mundo em suas mãos, então confie nele, bênção. Confie, entregue a ele. É ele que tem o controle do governo e está nos ombros de Cristo. O vencedor, ele tomou o livro. Quando fala tomou aqui, não é algo né, de rebeldia, mas tomou porque ele foi o único perfeito que podia cumprir os propósitos de Deus e vai cumprir para a glória e honra do nome do Todo-Poderoso. Você pode dar glória a Deus? Você vai fazer um concurso público, você está preocupada, querida, vamos orar e entregar a Deus. Ora e entrega a Deus. E é tremenda oração. Essa semana eu fiquei questionando lá em Florianópolis com um pastor lá, bem presbiteriano. Ora, sabia que Jesus foi, Selma, voluntário para a cruz? Ele foi voluntariamente para a cruz. Ora, se Jesus sabia e ele foi de uma maneira voluntária para a cruz, para que Jesus foi fazer aquela oração lá no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice. E eu falei com o cara assim: ô pastor, então a Bíblia é cheia de teatro. Jesus faz um teatrinho. Sim ou não? Entendeu, Oswaldo? E sabe o que eu falei com aquele pastor lá? Esse pastor presbiteriano são perigosos. Se não tiver cuidado, eles tiram você do foco. É perigoso demais. Jesus sabia, e ele foi voluntariamente para a cruz. Mas ele sabia que nos planos soberanos de Deus estava incluída a oração que ele deveria fazer. E é por isso que nós devemos orar. Amém, Jesus? Você deve orar, meu irmão.
Então ore para tua filha, ore para o teu filho, ore e clame a Deus, porque se esse Jesus, ele tem o controle da história, tudo vai acontecer segundo os propósitos dele, para a glória dele. Mas você não sabe qual é o propósito dele. Ora, se você não sabe qual é o propósito dele, então vai orar, crente, pelo amor de Deus, ô infusado. Minha mãe chamava de infusado, seu infusado. Senão não vamos fazer igual o budista. O budista não trabalha coração, nem o povo na meditação transcendental, é o tempo todo são frases desconexas. Porque já tem até crente hoje, sabe, essa linha meia penteca, que eles falam assim, eles não sabem falar em língua, então Yeshua Rabashia. Você não está entendendo ainda o que eu falei isso aí, eu tenho que repetir de novo. Está gravado aí, não está ruim, você tem de ver. Estava em Florianópolis. Sabia que eu tive uma visão com o Mel. Eu gosto muito de assistir filme, eu acho que foi porque eu assisti filme demais. Deus até usa isso. Há 3 anos, quando ela estava estudando aqui, terminando o 2º grau, como fosse uma navezinha vindo, e de repente ela sai, vestida com a roupa, e aí tinha aquele brilho do cabelo dela descendo, e ela entrou na plataforma, e lá tinha vários homens e mulheres com aquelas roupas de juízes. Eu estou contando aqui, mas o negócio é mais detalhado. E de repente uma pessoa lá olha, desprezando-a, mas aí ela recebe uma carteira e tem um carimbo com um brasão. Eu guardei aquele comigo. Ela foi fazer a prova e ela passou e terminou o mestrado, e agora passou no doutorado. E nós estamos orando, porque se o Deus soberano já traçou esse Cristo que tem a história dela naquela cidade de Florianópolis nas suas mãos, nós estamos orando. E sabe qual é a minha oração? A minha oração é o seguinte: Deus, passa essa menina, Jesus. E eu nem peço a vontade não, Oswaldo. Passa, Jesus, passa. Aí vem você falar comigo, a Sérgio, vem aquele pessoal ali, Débora e Companhia Limitada. Não, pastor, peça a vontade. Eu estou pedindo, meu irmão, por carência de pai. E tem momento que Deus entende que na carência de um coração aflito, de um pai que deseja ver a felicidade da filha, aí certamente o Espírito Santo fala assim: pai, todo poderoso, porque tudo é poderoso, né? O Espírito Santo gemendo de mim com gemidos inexprimíveis, fala assim: não, ele errou errado, mas eu estou jogando oração diante de ti aí, seja feita a tua vontade, porque ele errou errado. Ele é pai, esse baixinho, ele é pai, está carente, ele está doidinho que a filha dele ganha uns 3 mil conto por mês, entendeu? Então eu estou jogando oração aí, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ora por nós com gemidos o quê? Vocês não estão entendendo, não? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não? Não tem um bocado de gente que não está entendendo, não. Está gravado lá, depois você ouve. Não. Eu falo com o pessoal, eu falei com a irmã, você tem de orar a Deus. Pastor, eu estou pedindo a vontade dele. Minha irmã, nessa idade sua, não pede a vontade mais não, irmã? Você está com quantos anos, minha irmã? Não peça a vontade mais não, irmã? Deus vai te entender. Eu estou sendo contraditório? Não estou sendo não, irmão. O certo é pedir a vontade, Sérgio. Mas tem hora que não pede a vontade não. Pelo amor de Deus, minha irmã, peça logo assim: Deus, não aguento mais. Fazendo igual a irmã falou comigo: pastor Eugênio, eu quero que o senhor me casa, por favor. O senhor me desencalhe, por favor, em nome de Jesus. Vou começar a terminar para você não escandalizar tanto, mas eu quero desafiar você a orar, meu irmão, a crer. Esse livro aqui, Jesus tomou, é o livro da história da humanidade que está nas mãos dele. Mas a história aqui nas mãos de Jesus, a história da humanidade, mas Deus, Jesus, esse livro aqui é a história da minha vida e da sua vida, meu irmão. Está nas mãos dele, amém, gente? Está nas mãos dele. A história minha está nas mãos dele. Estou escrevendo um livro da nossa família, e aí eu falei com Giselda assim: eu não sei por que eu fui tão afetado há mais de 40 anos, em 1975, lá em Salinas, com a morte do meu pai. Minha irmã Janete, que mais conviveu com meu pai, não foi tão afetada.
E eu coloco no livro que até a minha idade, até quando, há 18 anos, antes de eu converter, eu sonhava toda semana com meu pai. Toda semana. Qual o propósito? Por que eu fui tão afetado? Mas o que eu quero dizer é que a minha vida, desde o ventre da minha mãe, já estava nas mãos de Deus. Deus trabalhava através de sonhos. Na minha infância eu via coisas dentro de casa, eu via de vez em quando o mundo acabando, anjos voltando. Deus já trabalhava na minha vida. Cada um de nós é especial, cada um de nós tem a sua história singular, que Deus trabalhou, que Jesus trabalhou, e Ele trabalha, e Ele tem a história sua nas mãos dEle. E se Ele tiver te colocar naquele lugar, filho, Ele vai te colocar. E você prepara, porque talvez Ele vai te levar para um lugar bem distante, te destacar para um lugar bem distante. E você talvez está tão apegado, ou apegado à sua família, à sua mãe, os seus irmãos, e Ele vai te levar para lá. Por isso que você que é profissional, você que é militar, bombeiro, você que trabalha em várias, advogado aqui, em várias áreas, médico, você tem de orar. Você é profissional aí, irmão, você tem de orar: Deus, olha, eu estou aqui, e me prepare, porque se o Senhor tiver de me levar para um lugar distante, já começa, meu Deus, a amolecer meu coração, porque senão você vai sofrer. Sim ou não? Porque a tua vida não está nas mãos do inimigo das nossas almas. A minha vida não está nas mãos de Giselda, nem a dela nas minhas mãos. A vida de Luninha e Melissa, a história delas, as duas histórias estão na mão de Jesus. Fico de vez em quando pensando e pergunto para a Giselda: será que nós vamos ter primeiramente um netinho ou uma netinha? Será que se for a netinha vai puxar o nariz das meninas ou o nariz é o meu? Como é que vai ser meu netinho, minha netinha? E eu brinco com ela: tomara que seja o temperamento seu, porque Giselda é uma anjinha. Não me puxe não. Mas eu melhorei um pouquinho, mas a genética está aqui. Por mais que a gente melhora, a genética é forte. Ou genética forte, a genética dos matos, misericórdia. Mas Jesus sabe se vai ser uma menina ou um menino, como que vai ser a cara do pequenininho ou do pequenininho. Eu quero começar a terminar e dizer o seguinte, meu querido, minha querida. Aqui mostra esse cordeiro. Olha, permita-me dizer isso aqui. Quando você abre o livro de Apocalipse, permita-me dizer, você vai escandalizar comigo. Quando você abre o livro de Apocalipse, é porque você nunca parou para pensar e ver. Sai fumaça, Sérgio. Sai fumaça. Abre Apocalipse, está cheio de fumaça aí. Carne queimada de crente. Quando você abre o livro de Apocalipse, você pode ver, pinga sangue no chão. O livro de Apocalipse fala de sangue demais. É sangue, é morte. É gente queimada, gente decapitada no altar. João viu isso. O livro de Apocalipse não é um livro para ter medo, mas é um livro que mostra que esse cordeiro derramou sangue por nós, e ele tem de tribos, povos, nações, os seus, que quando Jesus, esse cordeiro, voltar para arrebatar a igreja, todos nós estaremos na presença dele. Um ancião perguntou aqui: quem são estes de brancos vestidos? E aí há uma resposta: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É isso que mostra aqui o capítulo 5. Por isso eu concluo e oro o seguinte para falar com você, meu irmão: esse Cordeiro conta comigo e contigo para pregar o Evangelho. Ronan mandou-nos o vídeo, fotos, né, Rutinha? Do muro que já começou a ser feito. Nós arrecadamos R$14.900, parece-me. Não foi somente 13, mas 14.900. Mandamos os 13 mil para Ronan e vamos mandar os 1.900 para o Logos, lá naquele projeto dos índios no Peru. Se você crê que esse Jesus
Ele tem tudo em suas mãos. Meu irmão, entre de cabeça, prega o evangelho, insta, quer tempo oportuno ou não, prega o evangelho. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Prega para um colega seu de trabalho, prega na faculdade, prega, fala deste cordeiro vencedor, fala que ele tem. Minha filha, você, uma das melhores mensagens para pregar em faculdade, para pregar na escola, é sobre esse livro, porque você manda a pessoa ler a palavra, ele vai ficar meio assim, interessado. A experiência minha, eu já passei para muitos crentes de faculdade. Você manda ele pegar a Bíblia católica dele e ler capítulo 5 e falar assim: sabe que livro é esse? Ele fala que não, eu não sei não, que livro é esse? É o livro da tua vida. Deus conhece a tua vida, Deus sabe de cada célula sua, Deus sabe o seu assentar, o seu andar, o seu deitar. Antes da palavra chegar à tua boca, Ele conhece toda. Os teus dias já foram contados e determinados por Ele. É Ele que tem a história da tua vida. Quando você fala isso para o cara ou para a menina, ela renova, ela quebranta, porque essa palavra é uma palavra que mexe com a interioridade do ser humano. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu quero convidar o pessoal do louvor, vamos cantar uma música que está em Apocalipse. Dá um cheguinho aqui, o baixo. Vamos lá, Jô. Ao nosso Deus que se assenta no trono seja o louvor. Eu gostaria que a gente terminasse esse culto nessa noite, antes de a gente orar, cantando esse cântico que é bíblico, está em Apocalipse. É uma repetição também lá de Crônicas. Eu quero pedir você para adorar esse cordeiro vencedor. Tome a minha vida em tuas mãos, a minha história está em tuas mãos. Entrega diante do Senhor, vem aqui. Quem sabe você, jovem, quer vir aqui e falar assim: Senhor, eu me entrego aqui no teu altar. Tem algumas pessoas aqui nessa noite, e você que está aí no teu banco, pode vir. Não tenha vergonha de vir não, e fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor tem um controle da história. Quem sabe é você que é empresário, você que tem ficado tão preocupado com esta crise. Vem cá. Aquele que é dono da prata e do ouro me manda dizer para você que é Ele. É Ele que te deu sabedoria, que te fez empreendedor, empreendedora. É Ele que cuida dos teus negócios, sabia? Sabe o que Deus está me usando para dizer a você nessa noite? Porque tu estás afligindo o teu coração, com o coração amargurado. Olha o que eu te dei, esse tempo seu de trabalho, esse tempo seu com os seus negócios. Olhe para trás quem você era, e eu te prosperei. E só porque neste momento agora tu não tens tido aquilo que esperavas. Você crê que Deus pode me usar e está me usando para falar isso com você? Ele está me usando para dizer para você: pare de reclamar, de murmurar. Celebre no teu coração. Tu não tinhas nada, tu não eras nada. Deus está me usando para dizer para você, querido, querida, Ele te deu uma profissão, Ele te aprovou num concurso que você fez, e Ele me usa para dizer para você nessa noite: filho, filha, tu não tens direito de murmurar. Outrora, nos momentos difíceis, eu te prosperei, eu te engrandeci, eu te prosperei. E esse é o momento de você dizer ao Senhor: obrigado, Deus, obrigado. Você quer vir aqui ajoelhar e falar: Deus, me perdoe. O livro de Apocalipse, o capítulo 5, meus irmãos, é porque não deu para a gente terminar, mas João viu, e ele declara: aquele que está sentado no trono, o Cordeiro,
seja o louvor, a glória, a honra, a sabedoria, as ações de graça, a riqueza, pertence a Ele. É Ele que tem tudo em suas mãos. É Ele que pode tirar você desse seu aperto e folgar-te. Esse é o Deus que eu creio, meus irmãos. Esse é o Deus que eu creio, que está aqui. E não foi em vão essa pregação, porque Ele está me usando para dizer para você: você está apenas começando a tua vida. Você está apenas começando a tua vida. E se você for fiel, se tu me honrares, olha o que Deus está me usando para dizer para você, hein? Se tu fores fiel e me honrares naquilo que eu tenho te colocado, se tu fizeres isso, eu abrirei portas e mais portas e mais portas, para que todos saibam e vejam que em tua vida aperfeiçoa um poder, que é o meu poder. Honra a Deus. Antes de a gente orar, vocês que ajoelharam aqui, eu quero repetir mais uma vez a música para vocês virem, alguns que querem vir, e nós iremos orar depois. Sou Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence. Aleluia, Pai. Salvação. Glória a Deus. Eu louvo e a glória E a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a glória sejam ao nosso Deus pelos séculos, pelos séculos. Amém. Muito obrigado, Deus. Nós cremos que essa noite foi reservada aqui para esse momento de concerto, de nós prostrarmos nesse altar de um concerto de aliança contigo. Nós cremos na revelação do Apocalipse, e nós cremos, Jesus, que tu tens a história de cada um de nós em tuas mãos. E eu quero colocar cada pessoa que veio aqui, ajoelhou na tua presença. Tu conheces a história dessa moça, tu conheces a história deste rapaz, deste homem, desta mulher. E nós queremos, diante deste altar, suplicar a ti: norteia, Senhor, norteia e apazigua a tempestade na alma de cada um que veio aqui nessa noite. Meu Deus, direciona o coração dessa mãe aflita, angustiada, um coração apertado, sem saber o que fazer. E nós invocamos aqui a esse Cordeiro vencedor, o único que pode, e tomou das mãos do Todo-Poderoso a história da vida dela, da filha, do filho, do marido. Tu
podes fazer isso. E nós entregamos diante de Ti o pedido, a petição de cada um que vem nesse altar. E se veio com a alma aberta, pedindo na verdade que, se possível, Tu possa antecipa. Tu fizeste isso com Isaías, levando a casa do rei Ezequias, mudou uma situação que fora estabelecida pelos decretos do Senhor, mas uma oração mudou tudo. Eu entrego essa moça, prepare, Senhor, aquilo que ela pede na sua alma, esse rapaz, este homem que pede a sua alma. E nós não queremos deixar esse momento aqui apenas como uma pregação, como uma exposição histórica, teológica, se não colocarmos diante de Ti as nossas necessidades, que o Senhor já conhece. O Senhor já conhece, mas eu sei que é do agrado do Senhor essa partilha de ser gente, de ser homem, de ser humano, de rasgar a alma diante de Ti, porque nós não sabemos o nosso futuro, o dia da manhã, e Tu sabes todas as coisas. E eu declaro nessa noite, com a autoridade do Teu nome, Jesus, em nome do Senhor Jesus, que esta alma sairá daqui apaziguada, que este coração sairá daqui alegre, que este espírito desta mulher, deste homem, sairá daqui com a esperança, com renovo em seu coração. Eu declaro isso porque eu creio que Tu estás aqui, porque esse momento é um momento único, que já estava pré-estabelecido antes da fundação do mundo. E em nome do Senhor eu creio e oro que o Senhor possa, ao levantar cada um que está nesse altar, cada um de nós, que saia daqui com a alma regozijante, com o espírito celebrando, porque Deus falou, porque Deus ouviu, porque Deus me deu a luz, porque Deus está me colocando numa nova trilha, numa nova direção, há um porto seguro, há uma âncora que nós podemos lançá-la na presença do Senhor. E o nosso barquinho, o nosso navio atormentado, balançado pelas ondas bravias deste mar da vida, não vai ficar mais, porque nós lançamos na Tua presença essa âncora que nos faz chegar mais pertinho de Ti e entender que o Senhor cuida de cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, Cordeiro Imaculado de Deus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. A Ele seja a glória, a honra, a exaltação. Todas as coisas estão nas mãos dEle, e a Ele é o tributo nessa noite. Todo poder, riqueza, adoração, ações de graças, magnificência, sabedoria, autoridade, tudo está nas mãos daquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Cordeiro, Ele é o advogado, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a estrela brilhante da manhã, Ele é aquele que tem o controle das nossas vidas. Jesus, aleluias, glória a Deus. Vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Certa vez, um camponês andando pela floresta encontra caído ao chão um ninho de águia, com um filhote bastante machucado, que havia caído junto com o ninho de um galho alto, de uma das árvores mais altas do local. Com pena da ave, levou-a para sua casa e tratou-a dia a dia. Aos poucos, foi se recuperando, e o nosso camponês, sem ter onde deixá-la, acabou colocando-a no galinheiro junto com as suas galinhas. E assim, a águiazinha foi crescendo e aprendeu a se comportar
exatamente como as galinhas. Os anos se passaram e certo dia o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao ver aquela águia no galinheiro, afirmou: "Este pássaro não é uma galinha, é uma águia, a rainha das aves, aquela que voa mais alto e que mais perto chega ao céu e do sol, a maior de todas as aves." O camponês confirmou o que ouviu, mas retrucou: "Não, ela já foi uma águia. Ela foi águia quando nasceu, mas hoje é uma galinha. Veja, ela se comporta exatamente igual às galinhas." O naturalista não se conformou e pediu ao camponês para deixá-lo libertar a águia. O camponês não tinha nada a opor, mas advertiu: "Não adianta, você verá que ela não é mais uma águia, pois eu não sei há quanto tempo ela já está aqui e durante todos estes anos ela sempre se comportou como uma galinha." O naturalista pegou a águia e disse: "Você sempre foi, é e sempre será uma águia. Você nasceu para voar muito alto, para ser a maior de todas as aves, a mais poderosa." A águia olhou para baixo, viu as galinhas e pulou para o chão. Ficou entre elas. O camponês comentou: "Não lhe disse? Ela perdeu o espírito de águia e agora é uma simples galinha." O naturalista não se conformou e retrucou: "Não, a natureza dela não é essa. Amanhã vamos levá-la para o alto da montanha, a montanha mais alta. Lá ela verá o sol e voará como a águia que é." E assim fizeram. No dia seguinte levaram a águia até o alto da montanha mais alta e o naturalista repetiu: "Vamos, você é uma águia, uma das mais belas criações de Deus. Você foi feita para vencer. Não pode continuar agindo como uma simples galinha. Voe, voe. Observe o céu e o sol. Eles são os seus objetivos e não a terra, o chão de um galinheiro." A princípio, a águia, de forma muito medrosa, procurou as galinhas, mas como não as encontrou por perto, passou nervosamente a bater as suas enormes asas, com quase 3 metros de envergadura. Aos poucos foi criando coragem e, depois de algumas tentativas frustradas e de muito medo, conseguiu alçar pequenos voos. Mais um pouco e ela se sentiu com a coragem necessária para voar em direção ao sol e ao céu. E lá foi ela, galhardamente, realizar o seu projeto de vida para a qual havia sido criada. Nós, seres humanos, também viemos ao mundo para realizar todos os nossos projetos e sonhos. Ao longo da vida, contudo, alguns perdem essa coragem e desistem de buscar sua própria realização, desfigurando-se completamente. Acomodam-se e se deixam levar pelos obstáculos e dificuldades que a vida apresenta. Não conseguem reter o espírito de luta que faz de alguns os grandes vencedores, mas que nasceu com todos nós. A águia é uma ave de rapina, e nisto ela é exatamente o oposto do que temos de ser ao longo da nossa vida e da nossa profissão, porque não nascemos para viver de expedientes de rapina, mas sim da nossa maravilhosa capacidade de construir sempre um mundo melhor para todos, sejam eles nossos familiares, clientes ou empresas, pois ao produzir, seja o que for, estamos melhorando a vida de todas as pessoas. Mas, assim como a águia, viemos ao mundo para realizar grandes e bonitos voos ao longo da vida, transformar os nossos sonhos em realidade e vencer, voar, vencer em direção ao céu dos nossos sonhos
e ao sol das nossas realizações, mas temos de acreditar sempre que isto é uma situação passageira e que logo voltaremos a ter o espírito de vitória com que nascemos, lutando para buscar sempre a plena realização de todos os nossos sonhos. Assim como a águia, viemos ao mundo com a missão de superar todos os obstáculos que se apresentarem, pois temos de, todos os dias, começar sempre tudo de novo. Não adiantará absolutamente nada o sucesso ou o fracasso de ontem, e não importa o que já aconteceu, tenha sido ótimo ou péssimo, pois o que importa mesmo é o que você fará acontecer hoje. Semelhantemente à águia, busque ser a realização da obra maior de Deus e lute sempre, pois é isso que diferencia os que vencem dos que se lamentam. Nunca se esqueça, mas os que esperam no Senhor renovam-se as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tempo é tempo e o tempo não vai parar. Tempo é tempo e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Tempo é tempo e o tempo não vai parar. Tempo é tempo e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo